A pergunta que aí todo mundo faz. Cardio, todo dia? Depende do objetivo. Então, assim, no meu caso, por exemplo, quando eu comecei, eu era super magra. Precisa de cardio? Precisa. Aí, tá vendo como a gente se engana? Por quê? Porque a gente pensa assim, ó. Eu já ia falar, acho que não, né? Ainda bem que a gente vai evoluindo, porque na minha época ninguém falava, porque eu falava assim, não, minha filha, só come, treina e dorme pra você ganhar. Não, olha, eu lembro de coisas lá atrás, o pessoal fala assim, é dieta e soft cardio. Não existia esse tal da musculação, que a musculação antigamente era só pra quem queria ficar fortão, como se fosse tão fácil assim. Como se fosse tão fácil, né? Então, a minha recomendação do exercício aeróbio, ela é para todas as pessoas. Aí vai depender do objetivo. Ah, Ângela, eu tô num processo de ganho de massa muscular, sou muito magra. Aí 2 ou 3 vezes na semana, 30 minutos, uma intensidade moderada. Por quê? Porque isso vai te dar capacidade cardiorrespiratória. Como é que você treina bem se você não tem um pulmão e um coração forte, né? Então, eu treino, eu preciso de 3 minutos para descansar em 3 séries. Por quê? Porque a tua capacidade cardiorrespiratória está prejudicada, né? Salvo você está fazendo treino de força e tudo mais. Mas na maioria das mulheres, né, dos homens e tudo mais, aquele tempo que você demora ali para recuperar na musculação é porque você não tem uma capacidade cardiorrespiratória boa. Então, assim, o cardio vai te dar isso, não é a musculação, é o cardio que vai te dar isso. Então, o cardio ele vai te ajudar lá no treino de musculação, né? E aí, para quem tá aí em processo de emagrecimento, né, de perda de gordura, enfim, aí eu recomendo 5, 6 vezes na semana, dependendo da tua pressa também, né? Mas aí um cardio um pouquinho mais intenso, aí já um tempo um pouquinho maior. Se no pós-treino, né, às vezes a gente fala assim, tem que fazer o treino de manhã ou à noite e o cardio em outro horário do dia. Esse seria o melhor das situações. Pra quem tem bastante tempo, né? Exato, mas quem pode? Então eu só vou emagrecer se eu fizer cardio em outro horário? Não. Você vai emagrecer se a tua balança energética ela estiver negativa, né? Mas aí, o que eu prefiro? Eu prefiro que você se alimente bem, para você treinar bem, para que você desenvolva massa muscular, e que você gaste, então, ali no treino, né, consiga fazer um treino intenso, e complemente esse gasto com o teu exercício aeróbio. Porque essa é a maneira de você emagrecer sem ficar flácida. Aí você falou assim, antigamente era cardio e fecha a boca. O que acontece com as mulheres que estão acima do peso e começam a emagrecer sem a musculação? Aí vem a flacidez corrida, aí fica tudo caído. Tudo caído, flacidez. Aí o que acontece? Aí antes elas tinham, e o pior é o bumbum. Por quê? Nossa, essa é a dor da mulherada, pelo amor de Deus, esse é o pior de verdade. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa tá ali até com um pouquinho de sobrepeso e tal, mas ela botou uma calça e tal, tá legal, tá? Aquele bumbum tá ali, mas é a gordurinha que tá ali ainda. Então, quando ela começa a emagrecer sem a musculação, aquilo começa a ficar mole. Aí a primeira impressão é o quê? Tô piorando. Uhum. E aí isso desmotiva, claro. Desestimula. Né? Então, assim, a única maneira de você emagrecer sem flacidez é com a musculação. Falando nessa questão de bumbum, por exemplo, realmente a mulher, ela tende a acumular gordura mais na porção inferior, né? Barriga, a pochetezinha, o bumbum, as pernas. Esse músculo, por exemplo, o glúteo, ele pode ser exercitado todos os dias? Precisa de descanso? Precisa de descanso. Bom, por quê? Primeiro é um dos músculos, um dos maiores músculos aí que a gente tem no nosso corpo, né? Assim como a tua perna, né, os teus superiores, tudo precisa. A gente pensa assim, vou treinar muito. Muitas meninas fazem isso, me mandam, gente, eu treino 5 vezes na semana glúteo, será que eu vou crescer? E aí o que acontece? Você acaba não dando descanso. E a gente se engana, porque a mulherada pensa assim, vou treinar e é lá no treino que eu vou ficar grandona. Na verdade, não. Lá no treino, você vai... Eu tenho um professor de pós-graduação, um colega de trabalho hoje, que ele fala assim, a gente treina pra murchar. Pra murchar. A gente não treina pra aumentar, a gente treina pra ficar murcho. Porque o treino, ele te deixa murcho. Na hora, você tem o pump. Você pensa assim, nossa, fica lá fazendo, né? Olha o tamanho do braço. Olha o tamanho do meu braço, olha o meu ombro. Só que passou ali aquela parte, né, do glicogênio ali que tá saindo, não tem mais aquele pump, você fica mais murchinho. E quando é que você vai realmente dar aquele pump? É quando o músculo tá recuperando e que você tá se alimentando. E por isso que a gente tem uma janela ali, né, após o treino intenso, né, que você pode ali até 3 horas, o melhor período, a melhor fase para você ingerir bastante carboidrato, que esse carboidrato ele vai ser mais direcionado aí pro teu músculo.